Evangelho de João, capítulo 18, versos de 33 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A igreja pode assentar-se? O que nós lemos nesse texto acontece praticamente todo dia na nossa vida. O que está acontecendo aqui nesse texto? Em um primeiro momento, os judeus que não estão satisfeitos com o modelo messiânico de Jesus, aquele modelo messiânico veterotestamentário, de um Messias que intervém no Estado, de um Messias que liberta Israel, de um Messias que manda matar todos os tiranos e soberanos contrários à soberania de Israel, de um Messias que estabelece o seu reino para todo sempre, de um Messias cujo reinado faz com que leões comam ao lado de ovelhinhas e cordeirinhos, esteja tudo bem. Eles não estão satisfeitos com o que Jesus fala, com o que Jesus faz. E eles então juntam um monte de mentiras e entregam Jesus para ser julgado pelos romanos. E aí você tem nesse texto algo que temos todo dia. Olha o que diz aqui o texto. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Pilatos ainda não havia estado com Jesus. Jesus não teve nenhuma audiência com Pilatos. Para Pilatos, assuntos dos judeus eram os assuntos menos importantes possíveis, principalmente assuntos religiosos. Por mais que Roma importasse diversos deuses de várias culturas, vários deuses egípcios foram ressignificados pelos romanos, vários deuses babilônicos foram ressignificados pelos romanos, mas os romanos tinham ojeriza a esse tipo de religiosidade dos judeus. Mas o que acontece aqui no versículo de número 33 é o nosso cotidiano. Já conseguiu enxergar o que está acontecendo aqui? Olha o que diz o texto. Leamos todos. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Qual foi a pergunta? Qual o crime que o Senhor cometeu? É essa a pergunta? Qual o seu nome? É essa a pergunta? Qual é a pergunta que Pilatos faz a Jesus? Aí Jesus responde. Olha que linda a resposta de Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Isso acontece conosco todo dia. Sabe quando você chega a um ambiente e todo mundo já tem juízo formado sobre você e você não conhece ninguém? Sabe quando a pessoa olha para você aí no português, no cotidiano puro e simples das pessoas, alguns usam aquela expressão, meu santo não bateu com dele? Os evangélicos dizem que tiveram um discernimento espiritual, de que alguma coisa está acontecendo na vida daquela pessoa.
Sabe essas coisas assim? És tu o rei dos judeus? O que está acontecendo aqui nesse texto? Que batalha é essa? É uma batalha de egos. Quem manda mais? Se ele disser que é o rei dos judeus, morre agora, porque todos estão debaixo de César. És tu o rei dos judeus? Aí Jesus responde: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Curiosamente, só de interpelar Pilatos dessa forma, ele já prova que é rei. Mas Jesus, cônscio de si, ele pergunta para Pilatos: você formulou essa pergunta ou é o que já boataram no teu ouvido e você agora está replicando? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Aí a pergunta muda. Agora sim a pergunta começa normal. Que fizeste? Que foi que você fez? Respondeu Jesus, aí continua o baile: o meu reino não é deste mundo. Se na primeira resposta de Jesus ele já mostra que é rei, aqui ele confirma. Só tem um reino, quem é? Mas Pilatos, não precisa ficar com ciúme, com inveja, com receio não. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue a quem? Aos judeus. Mas agora o meu reino não é? Jesus, por incrível que pareça, conquanto seja judeu, ele parece ser o maior indivíduo pró-Roma da história dos judeus. É Jesus quem diz: se o teu inimigo te fizer andar uma milha, anda com ele 2. O que era isso? Era um costume romano, onde um soldado, vendo um povo subjugado por ele, alguém ali, podia pegar sua bolsa e entregar para a pessoa, e essa pessoa tinha que carregar a bolsa com ele 1 milha. E aí Jesus diz o quê? Se teu inimigo te forçar a andar 1 milha, anda com ele 2. Se ele te der um tapa, ora, quem bateria na face de um judeu? Oferece a outra. Jesus tem um discurso que em um primeiro momento parece tanto pró-Roma, que é ele quem diz, naquela história obscura do centurião romano, que tinha um servo, vamos chamar de servo, um servo que lhe era muito caro, muito querido, lhe era muito quisto, e este servo estava doente, e era tão importante este servo para a vida daquele centurião romano, que ele chega ao ponto de pedir a Jesus que cure aquele servo. E aí os judeus vão até Jesus e dizem: olha, tem um servo de um centurião romano que está doente, ele pediu para o Senhor curá-lo. E o que Jesus faz? Vou lá. No trajeto vem outro grupo de judeus que dizem o que para Jesus? Olha, ele pediu para o Senhor não ir lá na casa dele, tá? Não dá para ir lá. Mas ele é bom, ele nos ajudou a construir nossa sinagoga. E ele falou que o Senhor pode curar o servo dele à distância, porque se ele, centurião romano, diz para as pessoas obedecerem e elas obedecem, imagina o Senhor, daí mesmo o Senhor pode curar, foi o que ele falou. E Jesus olha para aqueles homens, olha para aqueles discípulos, e o que Jesus diz? Nem mesmo em Israel achei fé como... Para Jesus, o centurião romano tem mais fé do que Simeão, que pegou ele nos braços e disse: agora pode despedir teu servo, já vê a salvação. Tem mais fé que João Batista, que nem Israel ele achou tamanha fé como o do centurião romano. E esse indivíduo, que nunca levantou um testemunho contra Roma, está sendo julgado por quem? Pilatos. E Pilatos vai logo onde lhe apetece. É verdade que você é o rei dos judeus? E Jesus responde: essa pergunta tu bolou da tua cabeça? Ou você já está falando que botaram na tua cabeça?
E Pilatos retruca. É um diálogo de líderes, é um diálogo de liderança. E Pilatos retruca: eu não tenho nada a ver contigo, meu amigo. Foi a tua curriola, foi o teu povinho que te jogou aqui para ser julgado por mim. Mas vamos lá, o que foi que tu fez? E Jesus não titubeia, não abaixa a cabeça, permanece do mesmo jeito que estava e responde: Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, e Jesus continua mostrando que não tem nada a ver com Roma, se fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam e não permitiriam que eu fosse entregue a quem? A vocês, romanos? Não. O que está escrito aí? Verso 36. Aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus nasce, cresce, vive, morre, ressuscita e não fala nada contra Roma. E está sendo julgado pelos romanos. Então lhe disse Pilatos: então, logo, tu és rei? Aí Jesus responde: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diante de um texto curioso como este, que lições podemos absorver para a nossa vida? 3 lições muito simples, receitinha de bolo para tomar café à tarde no feriadão em casa. Primeira lição está no verso 34. Toda vez que alguém vier lhe confrontar, guarda isso no seu coração, tá? Guarda isso. A pessoa não está confrontando você, está confrontando o que disseram a teu respeito. Não tem nada a ver com você. Ela não convive com você, ela não acorda com você, ela não sabe quanto você calça, ela não sabe os problemas que você passa, ela não está lhe confrontando, porque ela não lhe conhece, ela está confrontando a ideia que fizeram acerca de você, que ela comprou, é diferente. Tem que guardar isso. Um monte de relacionamentos aí que vão se destruindo, gente. Porque a pessoa já olha para o outro como um grande inimigo, um grande nêmese, quando na verdade deve observar o outro como alguém que recebeu uma ideia errada a seu respeito, e basta você ser você mesmo para a pessoa ver que não tem nada a ver. Vou contar aqui um negocinho de bastidores, tá? Aqui na rua tinha um indivíduo que ele era muito belicoso no que tange ao seu veículo, muito belicoso. E eu, que trabalho aqui, não apenas eu, mas não posso incluir outra pessoa numa história que é rolo, mas, observando o indivíduo, nós citávamos: fulano é belicoso, é complicado esse sujeito. Ok. Um belo dia, quem aporta aqui na igreja pedindo auxílio com relação às questões automotivas? O indivíduo. Indivíduo este, que há quase um mês antes desse momento, eu fui botar meu carro na vaga, ele estava na vaga, esperei sair, ele não saiu, comecei a movimentação para botar atrás do veículo dele, ele baixou o vidro para gritar comigo. E uma coisa que mexe, né, com ego, a pessoa gritar com você é da vida, mas na frente da tua mulher, filho, mãe, te deu banho no tanque. Aí quando ele baixou o vidro para gritar, falei, baixei o vidro, olhei para ele, ele olhou para mim de cara feia, tá tranquilo, eu aguardo, tranquilão. Ele na mesma hora fechou o rosto e arrancou. Falei, rapaz, de repente, graças a Deus escapei de tomar uma pedrada. Botei o carro, etc. Passam-se quase 30 dias depois, ele emerge aqui na porta pedindo auxílio para verificar uma questão referente ao carro dele.
E ele falou, eu quero ver isso, quero a ajuda das câmeras, porque eu não gosto de arrumar trabalho, não quero dor de cabeça. Eu olhei para ele e falei, não, mas você é esquentado. Que história é essa, você não querer dor de cabeça? Você é esquentado. Que isso, não sou lá. Você é esquentado, sim. Qual que é o teu carro? Aquele ali. Ah, você é daquele carro ali? Tu é esquentado, cara. Mas, uma vez eu fui botar o carro na vaga, você estava ali, eu esperei você sair. Falei, de repente ele dormiu, de repente não vai sair agora. Quando eu fui mexer o meu carro, você baixou o vidro e ele me cortou e falou, olhou para mim, eu lembro desse dia. Nesse dia, amigo, eu estava tendo uma discussão tão difícil com a minha esposa, e eu vi você manobrar o carro, eu abaixei o vidro para descarregar tudo em você. Mas quando você sorriu para mim, aquilo me quebrou todo, e eu acelerei para ir embora. Quando ele falou isso, eu me lembrei desse texto. Falei, é verdade, né? Nós importamos a ideia que temos da pessoa, mas a pessoa em si, não conhecemos. Estava rolando uma DR com a esposa, ele já estava triste com aquilo. E se você não tiver o mínimo de sabedoria, você acha que o indivíduo está revoltado com você. Guarda isso. Observe o outro como um amigo, que somente está sendo enganado ou iludido. Ele não lhe conhece. E se você agir como você age normalmente, ele vai perceber que você não é nada daquilo que ele está imaginando. Dificuldade nossa qual que é? Aquele ditado ridículo, pífio, que vem do inferno. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Jesus nunca falou isso. Nunca lidou com essas categorias. Segunda lição. As pessoas às quais você anda, elas devem ter valores compatíveis com os seus. Quais são os seus valores? Olha o que diz o verso 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quando você está com as pessoas, às vezes as pessoas elas pensam o seguinte, esse mundo está perdido. E quando que já teve achado? Quem se escandaliza com os dias de hoje, nunca leu isso aqui. E as pessoas às vezes ficam assim, perplexas, porque esse mundo parece muito perdido. As pessoas estão desencontradas, as pessoas estão cada vez mais raivosas, mais depressivas, uma dificuldade cognitiva enorme. O QI médio do brasileiro já está 2 pontos menor que um símio, e isso tudo impacta o cotidiano. E eu encontro pessoas que ficam profundamente cansadas, sobrecarregadas de observar essa realidade. E eu quero dizer para você nessa manhã, olha o que diz a Escritura, olha o que Jesus diz. Por que Jesus está tranquilo diante de Pilatos? Porque ele diz para Pilatos o seguinte, no verso 36, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. As categorias com as quais eu trabalho e enxergo a realidade não fazem parte do seu cotidiano. Se o meu reino fosse desse mundo, não tenha dúvida, já tinham me tirado das mãos dos judeus, mas nesse momento, o meu reino não é daqui. Pergunto para você nessa manhã, onde está o seu reino? Está na televisão? Está na série da Netflix? Está no livro mais vendido pelas livrarias? Está nos best-sellers? Onde é que está o seu reino? Jesus diz para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Eu pergunto para você, o mundo vai de mal a pior, o Ocidente, lamentavelmente. É tão pouco tempo que as crianças têm de vida, e criança com 11, 12 anos sequer consegue entender se é homem ou mulher.
Como que essa dúvida foi posta na cabeça de uma pessoa que não tem nem 11 anos de vida? E ela já está na dúvida. Olha que mundo é esse. O mundo onde uma pesquisa mostrou que a maioria dos jovens americanos do sexo masculino estão preocupados em construir patrimônio para ter uma família. E a maioria de jovens americanas do sexo feminino estão preocupadas com a perda do direito ao aborto. Que mundo é esse? Onde a maior preocupação de meninas adolescentes é se elas vão poder matar ou não a criança que está nascendo dentro da barriga. Que mundo é esse? O que deu certo nisso aí? Pasmem. Mas se você observar os judeus, dá a impressão que eles vivem um mundo paralelo. Sexta-feira eles andam com suas roupas, vão às suas sinagogas, saem todas as famílias. Sábado você vê alguns andando com suas roupas, saem as famílias. E se você não tiver um olhar acurado, a impressão que dá é que eles não vivem nesse mundo. Você olha chineses, eles sequer falam o nosso idioma, morando no Brasil. Você olha árabes, eles não tomam conhecimento de onde eles estão. É como se aquela terra já fosse deles, eles começam a colocar tudo do jeito deles. Porque eles partem dessa mesma premissa de Jesus. O meu conjunto de valores não pertence a essa sociedade, então não me interessa. Aí você pega o crente, que se diz cheio do Espírito Santo, que se diz nascido de novo, e você pergunta, já apresentou seu filho ao batismo? Está trazendo seu filho à igreja? Eu não quero forçar. Ele, quando for mais velho, vai definir a religião que ele tem. Os judeus, ao 8º dia, circuncisão. Quanto mais ortodoxo, atestado de virgindade para casar, como diz a lei. Chineses nem tomam conhecimento. Árabes, o que é o Ocidente? Não existe. O crente, meu filho tem que ter liberdade, como se fosse uma perda de liberdade trazer o cabra para dentro de uma igreja, como se fosse uma perda de direitos constitucionais fazer o indivíduo se ajoelhar para fazer sua confissão de pecados. Resultado, as igrejas cada vez mais têm idosos. Os filhos de meia idade sequer trazem seus pais para a igreja. Os netos nem são mais batistas ou presbiterianos. E as crianças, mesmo tendo nascido com piu-piu ou pepeca, não sabem se na verdade são homem ou mulher. Mas isso acontece entre judeus, árabes e chineses? Porque o reino deles, para eles, não é deste mundo. Aí Jesus ensina isso para os crentes. E o que os crentes fazem? Importam tudo e qualquer tipo de coisa anti-evangelho para dentro das igrejas. E pasmem, qualquer coisa que você falar, que não estiver de acordo com a Escritura, se dependendo de quem falou e errou, tiver um viés político, a impressão que dá é que você está criticando o sistema político e não o pensamento em relação às Escrituras. Resultado? Os crentes de hoje se sentem amarrados, porque nem sua opinião podem dar em relação à Escritura, porque, para variar, ainda adentram nos campos da política, sem sequer ter a coragem de todos se candidatarem para mudar a realidade. Imagina se os cristãos tivessem um grande plano diretor de mudar o Brasil, adentrando todos os orfanatos, adotando tudo que é criança que está lá dentro.
Os valores dos cristãos de hoje são os valores deste mundo. Brigam entre si por caciques políticos, todos ricos. E os crentes batem cabeça por mentirosos e canalhas. As pessoas às quais você anda têm de ter valores compatíveis com os seus. Quais são os seus valores? As pessoas que você anda, meu irmão e minha irmã, elas têm valores compatíveis com o seu? Tem um ditado que é muito curioso, né? Tralha atrai tralha. E é a mais pura verdade. Se você não gosta de fofoca, você anda com fofoqueiro? Se você não gosta de mentira, você anda com mentiroso? Se tu não gosta de roubo, tu anda com ladrão? Pergunto a você, qual o seu ponto de corte entre as pessoas às quais você anda? O que define uma pessoa como sendo uma pessoa boa para andar com você? Qual é? Pasmem, os crentes de hoje reduzem o seu nicho de intimidade à polarização esquerda e direita. Meu Deus, vocês conhecem nada da Escritura. O meu reino não é deste mundo. Pilatos, não tem a ver com ser dono de Estado, Pilatos. Esquece isso, isso é para você. Se o meu reino, Pilatos, fosse desse mundo, você não tenha dúvidas, Pilatos, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue, não a você, mas para os judeus. Mas agora, Pilatos, o meu reino, o reino que é meu, ele não é daqui, Pilatos. Essa é a frase que todo cristão deveria dizer em qualquer ambiente. Todo. Quando uma pessoa diz, está vendo, fulano errou, tem que pagar. Que pague. Tem que morrer. Os meus valores são diferentes. O reino a qual eu sirvo não pertence a esse mundo. Por isso que eu me sinto livre para opinar e falar o que eu quiser, porque eu não estou encaixado em nenhum tipo de categoria. Por isso que o discípulo de Jesus é o indivíduo mais perigoso de qualquer sociedade. E todo governo totalitário, não me interessa se é direita, esquerda, 3/4, 5/8, se você lida com essas categorias, o problema é só teu. Mas fato é, todo governo totalitário, pode ser monarquia, pode ser, não interessa. Todo governo totalitário, primeira coisa que ele faz, corromper, cooptar ou destruir a igreja. Por quê? Porque os crentes, eles dizem, viver é Cristo, e o morrer? Se eu estou vivo, eu prego o Evangelho. Se eu morro, eu estou na eternidade. O que eu perco? O que os governos deste mundo fazem? Igreja, vem se juntar ao Estado. Vocês são o bastião moral que o Estado precisa. Aí fica um monte de padre, pastor, bispo, tudo no bolso. Qual é o seu reino, meu irmão e minha irmã? Quais são os seus valores? A palavra do Senhor diz, mas o fruto do Espírito é... Qual o primeiro? Mas o fruto do Espírito é... muito fraco. O reino de vocês não é deste mundo. Se eu perguntar para vocês o artigo 5º da Constituição, vocês sabem. Mas vamos aos valores de um reino que não é desse mundo. Mas o fruto do Espírito é... Esse é o seu primeiro ponto de corte, você só anda com pessoas que amam. Mas o fruto do Espírito é amor, que mais? É? Alegria. Esse é o seu segundo ponto de corte, você só anda com pessoas que são alegres. O terceiro fruto do Espírito qual que é? Esse é o seu terceiro ponto de corte, você anda com pessoas que lhe trazem paz e que você, quando deposita a paz, a pessoa recebe esta paz que você traz. Amor, alegria, paz, que mais? Oi? Bora, decidam. Vamos botar bondade? Tem a longanimidade, vamos botar bondade? Esse é o teu quarto ponto de corte, as pessoas às quais você anda são bondosas? Elas são mansas? Elas têm domínio próprio?
Quais os critérios as quais você usa para definir as pessoas que andam com você? Entendeu por que a vida está ruim? Entendeu por que a coisa não bate? Você diz que é crente, mas você anda com gente que mente, que é invejosa, que fofoca, que rouba, que fala mal dos outros. Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, os meus valores não são deste mundo, a minha realidade não cabe neste plano aqui para você. Terceira lição que o Senhor Jesus nos ensina, verso de número 37, fale a verdade, mesmo em ambientes onde não se vive a verdade. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. 2 pontos. A fim de dar testemunho todo aquele que pertence à verdade, Pilatos, ouve a minha voz. Meu irmão e minha irmã, seja muito honesto. Da sua boca sai sempre verdade? Doa quem doer. Verdade. Nós vamos fazer um negócio aqui, é um arrumado. Vamos fazer um arrumado aqui, que sabe como é que é, né? E eles se sentem à vontade de te puxar para um arrumadinho. Como é que é isso? Nós estamos carentes de cristãos que vivem a verdade. E, infelizmente, nós estamos cada vez mais vivendo a chamada espiral do silêncio, onde você sabe o que aconteceu, sabe que o que é dito é mentira, mas você fica quieto porque, afinal de contas, se você falar, as pessoas vão se voltar contra você. E aí você fica numa espiral do silêncio, dizendo o quê? Não vou falar não para não dar trabalho, não vou falar não para não criar polêmica. Meu irmão, minha irmã, é a verdade, não é sua opinião, é a verdade. Se for a verdade, meu amigo, ninguém te segura. Tu fala em tudo quanto é lugar, porque é verdade. Opinião não interessa para ninguém. Eu tenho a minha, você quer saber a minha? Eu já não conto. Opinião só se dá depois dos 50 anos. Os mais sábios pensam assim, pelo menos. Agora, opinião, cada um tem a sua. Sua opinião muda o mundo? Não. Se mudasse, o mundo já está diferente. Mas a verdade é real. De tal modo que muitas vezes dentro da sua casa, você se cala. Por quê? Porque não quer falar a verdade. Olha a tua filha, seja honesto, é uma pessoa egoísta? Se você disser, separa metade do teu guarda-roupa que eu vou dar para os pobres, é tranquilo? Olha teu filho, é uma pessoa bondosa? Se você disser, domingo nós vamos, ou sábado nós vamos fazer um trabalho numa comunidade, a gente vai ter que faxinar 5 barracos, eu já te escalei para ir lá. Ele vai. Mas nós fechamos os olhos para a realidade. E nivelamos nossos filhos por nota em escola. Como se só isso fosse caráter. Olha a realidade. Você é feliz? A sua felicidade, ela é real? Ou ela depende de subterfúgios para que você se sinta feliz? A palavra do Senhor nos ensina nessa manhã. Primeiro, quando confrontado, observe o outro como um amigo. Ele só está enganado a seu respeito, ele está iludido, mas ele não te conhece. Desconsidera qualquer ameaça, vou fazer, vou contar. Vai ser um futuro amigo que não sabe o que está falando ainda, deixa quieto. Segunda lição, pessoas para estar ao nosso lado têm que ter valores compatíveis com os nossos, ou com os seus. Quais são os seus valores? Terceira lição, se for para falar, não fale sua opinião, não
fale o que você acha. E se nada, só é importante para você. Mas fale a verdade, mesmo em ambientes onde não se vive a verdade. Coloquemo-nos de pé, queridos. Passemos alguns instantes em oração silenciosa.